Olá, pessoal. Eu sou a Luciana Proença, né? Sou host de um projeto novo maravilhoso nosso, né? Que é a Conexão Iluminar. Então, aqui nesse projeto, né, nesse podcast, a gente vai falar sobre vários temas de bem-estar, de autoconhecimento, de despertar. É uma jornada para a alma mesmo, tá? Pra gente entender quem é a gente, porque a gente esqueceu, né? Então, pra gente se reconectar. E aqui a gente vai ter temas lindos, maravilhosos e cheio de amor para todos vocês, tá? Hoje a gente tá aqui com a Fran, que é terapeuta nossa na Iluminar, né, Fran? A Fran, gente, ela é uma terapeuta estelar maravilhosa e ela faz mapa 5D. Isso mesmo. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre isso, Tá, hein, Fran? ótimo. Porque a gente tá curioso para entender Sim. o que é esse mapa 5D. E a Débora também, nossa terapeuta lá, né? A Débora, ela é numeróloga. Também, né, Débora? Depois de muito estudo aí, a gente percebeu que tudo é número, né? Eu detestava matemática, você acredita? Não, eu também. E agora eu descobri que tudo é matemática. É. E foi a básica, lindo e foi né? frustrante ao mesmo tempo, porque eu realmente nunca fui bem em matemática. Mas enfim, né? O universo é quântico e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Sim. E aprender com isso. Exato. Então, gente, hoje a gente tem um tema que é um tema muito importante, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre transição planetária. O que é essa tal de transição planetária que todo mundo estava falando? Eu vou começar contando a minha história bem maluca, que vocês já conhecem, muitos já conhecem, mas eu acho que é importante para vocês entenderem como eu soube o que é transição planetária, tá? Há exatamente 2 anos atrás, amanhã vai fazer 2 anos, eu tive uma infecção generalizada, né? Entrei em sepse e fui pro hospital, assim, sem respirar. E fiquei lá 1 mês internada. Quando eu voltei, fui pro quarto, que eu já estava um pouco mais recuperada, eu comecei a ouvir vozes. E eu, psicóloga formada, uma pessoa da ciência que gosta de estudar, olhei pro médico e falei: doutor, estou ficando maluca, estou ouvindo vozes. Me interna, quase isso que eu falei, gente, porque eu fiquei realmente bem apavorada, tá? E o médico era um senhorzinho muito maravilhoso, né? Ele olhou pra mim e falou assim: vamos lá, Luciana, o que exatamente você está ouvindo? Eu falei: eu estou ouvindo que estamos numa transição planetária e que tudo vai mudar e que as pessoas precisam curar as suas sombras. E o que é mais assustador, meninas, é que as pessoas vinham me visitar no quarto e eu sabia quais eram as sombras dessas pessoas. Então, realmente, a minha mediunidade, né, com essa experiência de EQM, ela aumentou muito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Foi dessa forma bem maluca que eu descobri o que é transição planetária. Mas a gente vai explicar para vocês, tá? Vamos lá, Fran. Me fale um pouquinho como que é esse teu trabalho, tá? Rapidinho. Depois a gente volta no teu trabalho, né? Com detalhes. Mas eu quero que você me fale o que você entende por transição planetária. Tá ótimo, Lu. Gente, gratidão, né? É incrível estar aqui. É um momento muito lindo mesmo. Transição planetária, para mim, também começou com o meu despertar, quando eu tive o falecimento do meu pai, e isso veio para mim, assim, de uma forma avassaladora, e eu me descobri na minha mediunidade. Então, eu comecei também a ouvir algumas vozes, pessoas me direcionando da melhor forma que eu podia lidar com esse luto e me autocurar. E com isso, e a ouvir isso, e a perceber, e a sentir que tinham coisas muito boas que estavam vindo, a esse grande chamado da minha alma, foi que eu me entreguei. Eu decidi me entregar mesmo, para que realmente eu conseguisse viver na minha plenitude de alma e do meu propósito aqui. E quando eu me conectei a toda essa energia, eu percebi que eu era uma semente estelar. E que eu vim para esse momento aqui, o agora, para fazer diferença na transição planetária. Então, gente, só para vocês entenderem, eu sou uma pessoa de carreira corporativa. Exatamente. E num ano sabático me veio e eu disse, af, né?
E isso foram caindo várias fichas e eu sim compreendi que era o meu momento. Então hoje eu estou totalmente focada, né? Eu tenho sim os meus guias, os meus mestres que me acompanham, estão comigo a todo momento e que me guiam nas terapias a serem praticadas com as pessoas, que me guiam nessa ajuda de fazer com que as pessoas se autocurem, fazer com que as pessoas entendam esse momento da transição planetária, que percebam que isso faz parte do dia a dia delas, que não é algo externo, é algo no teu coração, é dentro de você. Isso já faz parte, não é um convite de sim ou não, é simplesmente dizendo, isso é assim. E esse você fazer parte é olhar para dentro de ti. Sabe quando você chega no sótão, assim, e começa a levantar a poeira? Então, é um pouco disso, de olhar tudo que você precisa se curar, tudo que você quer realmente transmutar, né? Passar, elevar a sua energia para que você possa estar melhor com você e com os outros. Isso é a transição planetária. É isso mesmo. Vamos lá, a gente vai voltar em vários temas importantes aí, né? Como tratar suas sombras, como que vai funcionar isso frequencialmente. Mas e para você, Débora? Conte um pouquinho aonde que você descobriu essa maluquice aí de transição planetária. Bom, na verdade, no meu caso, a transição planetária, ela acontece através dos números, né? Então, só para contextualizar e as pessoas entenderem, nós estamos no ano de 2025. E a soma de 2025 dá 9, né? Então, ano passado era 8, né? Então, ela vai do 1 ao 9. E quando a gente fala do ano 9, que é o momento que a gente está, ele é um ano muito forte do coletivo, né? Então, essa energia, ela paira muito o coletivo. E, principalmente, um ano de finalizações, um ano de limpezas, que foi o que a Fran acabou de falar, né? Então, ele é um ano muito forte que traz a cura, a necessidade de você curar, de você literalmente parar de levar adiante aquilo que já não serve mais. Aquilo que claramente tem um sinal de deteriorização na sua vida, que claramente já não tem que ficar, né? Então, isso pode partir desde um trabalho, onde não faz mais parte aquele ciclo, um relacionamento, né? Coisas que você precisa encerrar, né? Dentro desse seu ano. Então, esse 9, como uma energia coletiva, porque é o ano universal, a gente está falando do ano de 2025, porque nós temos o nosso ano pessoal também, né? E o ano pessoal, ele é baseado na nossa data de nascimento. E é a energia mais forte que a gente carrega e que movimenta a nossa energia. Mas falando do movimento coletivo, esse ano pede para nós olharmos para as nossas sombras, para a gente curar, né? E olhar para as nossas crenças, para as nossas limitações, porque iremos entrar num ano 1, que é o próximo ano. E um ano 1 é um ano de inícios, é um ano de recomeços, é um ano de renascimento, né? Então, quando eu olho a transição planetária, ela também está conversando com os números, né? Porque a gente vem para finalizar, a gente vem para concretizar coisas e falar, ok, esse ciclo de 9 anos encerrou, né? Do ano 1 ao ano 9, e esse ano de 2025 encerra ele. Então, eu acho que combina um pouco com os dois lados que vocês trouxeram, né? E para mim veio essas questões muito fortes, né? De a gente confrontar as nossas sombras. Eu tô fazendo isso, gente, não é fácil. Sim. Dói pra caramba, né? Autoconhecimento é um processo de dor, Autoconhecimento né? é um processo de dor, porque você vai resgatar coisas que você nem sabia. Uhum. Eu tenho muitos exemplos, né? Pra contar, assim, de cura minha, que eu acho interessante, assim, trazer. Mas curar a ferida é assim, a gente caiu, machucou o joelho. Você tem duas opções. Você vai lavar o teu joelho, esfregar, que vai doer pra caramba, vai passar o metiolate, que vai doer pra caramba, e ele vai sarar, ou ele vai ficar ali exposto, cheio de bactéria e vai piorar. Então, a gente vai carregando essas memórias e a gente vai tendo atitudes que a gente nem sabe que às vezes é de um trauma, é de alguma questão, né? Eu tive uma questão que eu estava até conversando com uma das terapeutas, assim. Eu, por exemplo, fui criada num lar evangélico, né? E o pessoal evangélico geralmente não faz uma festa de Natal e Páscoa e etc. E eu, depois que eu casei, meninas, eu virei a louca. Aflorou. Virei a louca do Natal e da Páscoa. Então, aquilo cresceu muito em mim. Então, a minha casa parecia um shopping center.
né? Eu tinha todas as louças, eu tinha tudo, e tudo tinha que ser muito perfeito. Se saísse qualquer coisa do movimento, aquilo me doía muito. Então, só que eu não tinha noção que aquele meu comportamento exagerado era só de uma criança ferida que queria ter tido uma Páscoa e um Natal e não teve, né? Como eu gostaria. E daí eu tive esse insight, assim, esses dias, sabe? Que a gente foi viajar, né? A gente tem um motorhome, a gente foi viajar. E chegando lá, era Páscoa, o meu marido falou assim, você não trouxe as coisas de decoração de Páscoa pra gente fazer o café da manhã? Eu falei, não. Ele, mas você? Daí eu olhei pra ele e ri e falei assim, é porque eu tô curada. Sim. Então, é coisa simples que a gente, né? Isso não é uma coisa grave, não é um trauma grave. Mas é um comportamento que a gente vai trazendo por sombra, né? Eu demorei muito tempo para ter filho, né? Fiquei 7 anos tentando. E quando meu filho veio, a maternidade era pesada para mim, sabe? Eu queria muito ter ele. E foi muito pesado. Até o momento em que eu parei e pensei assim, eu sou só uma criança ferida discutindo com outra criança. E a partir do momento que eu entendi que eu era aquela criança ferida que estava discutindo com outra criança, assim, ó, a minha maternidade ficou leve. E o filho, né, quando ele vem para a nossa vida, eles vêm para nos curarem, né? Então, automaticamente, o nosso lado sombra, ele aflora, porque tem muitas coisas da nossa criança interior que muitas vezes estão feridas e a gente vai se dar conta no momento em que você está lidando com essa nova realidade, né? E cuidando dessa criança. Eu acho que fica um ponto que todo mundo, no fundo, sabe quais são as suas sombras. Sim. Porque é tudo tão perfeito que as suas sombras você tá ou em alguns movimentos repetitivos de vida, você está passando sempre pelo mesmo ciclo, sempre tendo aquela mesma dificuldade. Você olha e fala, mas parece que eu já passei por isso antes. E passou, porque é justamente para você limpar, é justamente para você aprender, é justamente para fazer. O universo vai trazendo e mostrando isso pra gente o tempo todo, e né? a Kabbalah fala muito numa questão de disjuntores, que é quando é tudo tão com amor, gente, que a gente não presta atenção. Mas, pelo amor, eles vão dando muitos sinais para a gente se curar. Sim. E quando a gente, pelo amor, não vai pela dor. E aí vem os dois caminhos, né? Aí vem o disjuntor dizendo assim, ó, eu vou fazer você se machucar. Vou ter que dar uma eletrocutada. Eu vou ter que fazer você ter algum problema de saúde. Eu vou ter que fazer você sofrer aqui para que você preste atenção nisso. E uma outra coisa que eu acho que é super legal de trazer, porque todo mundo fala, às vezes dá muita sensação de um locus externo e está dentro do coração. A sua família, você tem hoje essa composição de família, porque a sua família está aqui para te ajudar nessa curar, missão. Né? Exato. Sim. Então, sabe, falar uma coisa assim, tipo, cá entre nós. Seu marido vai lá e diz, escuta, você não presta atenção nisso aqui. Você está fazendo isso aqui errado. A primeira coisa que a gente fala é, ai, lá vem ele. Ai, olha isso. Mas quando, na realidade, ele está mostrando a sua sombra. Sim. E as pessoas que estão próximas da gente são as pessoas que mais acessam exato, isso. Que exato. mais acessam E isso, tô né? pra te dizer que as pessoas que mais te provocam e mais te irritam... São as que mais você cresce. São mandadas pra gente aprender, gente. Sim. E até você aprender Pra gente se isso, desenvolver. um monte de gente te irrita. Sim. E é muito maluco isso, né? Porque eu tenho uma frase que eu achei ótima, que eu ouvi esses dias... Eu não sei até se não foi você, hein, Débora, que falou. Não lembro quem foi. Que ela falou assim, que a gente não deve levar nada pro pessoal, né? Se alguém chega e fala assim, seu careca, gordo. Daí você fala assim, não vou ficar chateado porque eu não sou careca nem gordo. E se você for careca e gordo, você fala assim, não posso ficar chateado, eu sou careca e gordo. E nesse sentido, sabe? Sim. Que a gente para de se estressar com as coisas. Porque você entende que o que o outro está falando sobre você é sobre ele, não é sobre você. Separa o julgamento, né? Se separa. E a vida fica tão mais leve. E eu acho que é essa leveza, tá? É o grande segredo da quinta dimensão. E porque isso ela é que uma frequência, né? Isso que você falou é um dos princípios dos 4 compromissos, né?
É você não levar as coisas pro pessoal. Exatamente. Não julgar, não levar as coisas pro pessoal. E muda a tua vida. Sim? Gente, muda a tua vida. Você sabe que a quinta dimensão é legal você trazê-lo, porque a gente ouve tanto falar sobre isso, né? Hoje E todo parece mundo... inacessível, A né? gente abre o YouTube da vida, tem um monte de vídeos falando sobre isso, literaturas, mas o que é isso na realidade, né? Então, eu fui pesquisar muito sobre isso numa visão mais física, mais neurociência, porque eu fui querer entender o que o universo está trazendo. Por que essa questão da terceira dimensão? Onde é que está a quarta dimensão? Né? Às vezes vocês não se perguntaram. Sim. Onde é que está a É só quarta número dimensão? ímpar? É só 3, pula para o Subiu. 5, né? Você vai do crescimento e passa para a transformação. Acontece na realidade. Por que nós dizemos que vivemos em Matrix? Por que isso aqui é 3D? Porque nós somos uma pessoa que tem... Nós somos matéria, Sim. e essa matéria tem uma altura, tem uma largura e tem uma profundidade. 3D. Então, nós somos 3D. Então, tudo aqui funciona na matéria. Isso aqui é matéria, eu sou matéria, a gente bebe, a gente come, tudo é matéria. E a gente trabalha na matéria, a gente fica aqui e a gente tem muito uma visão de tempo e espaço. Acho que aqui não tem uma existe única muito, sacada. né? E isso é lindo de ver, porque para nós, olha que interessante, a gente vive uma linearidade. A gente entende que existe um passado. Entendemos que existe o presente, que eu estou aqui no podcast do Luminário junto com vocês. E existe um futuro. E eu consigo, de certa forma, ou eu quero planejar, controlar esse meu futuro. Pois bem, e eu sei que aí daqui é onde até mora o a perigo. minha casa... Exato, eu sei que daqui até a minha casa tem um tempo de deslocamento. Então, um tempo dentro de um espaço. Só que quando a gente olha para a quinta dimensão, e aí eu vou trazer Einstein, porque é maravilhosa a citação dele, quando ele diz assim, acima da matéria vem a energia. E para que a gente seja energia, não existe a matéria. Ai, gente, não existe a matéria. É pura luz. E esse ser pura luz é sair de um tempo-espaço para, de repente, você ir para um espaço-tempo. Você vai pegar esse teu passado, presente, futuro, e você vai virar na vertical. E você vai poder andar, transacionar por onde você quiser através dos teus pensamentos. Fran, mas isso está distante. Deixa eu só trazer. Não tá. Se você tem bons pensamentos, se você gera uma boa frequência e tem uma boa vibração, você está atraindo coisas boas para você. Ressonância. Então, isso tudo é quântico, que a gente chama. A E- dificuldade que a gente tem na quinta dimensão é porque, por lá ser quântico, é o desconhecido. Então, a gente não sabe como vão vir as coisas. A gente sabe que vai, mas não sabe o como. E não ter esse controle, porque é só uma sensação de controle, tá? Porque a gente não tem. ansiedade, né? Essa Futuro, Exato. É o tempo que a gente Por vive. isso que as pessoas dizem assim, a gente não solta para ir para uma quinta dimensão. A gente continua tendo aquela sensação de que eu preciso ter o controle sobre as coisas. Isso foi bem claro para mim, assim. Essa questão de quinta dimensão, né? Porque transição planetária é sobre isso, né? Eu acredito muito que o planeta, ele é um ser vivo, tá? Ele tem uma alma, ele tem uma consciência, o nosso planeta Terra. E o que acontece? Isso que foi me passado pela espiritualidade, tá? Esse planeta, ele vai mudar a vibração dele, a frequência dele. Ele vai para uma quinta dimensão, que é uma... O que é a quinta dimensão? Uma frequência mais elevada, gente. É simples, é complexo, mas é simples. É simples. Né? E quem não tiver na frequência do planeta, que é uma frequência mais alta, não tem como continuar aqui, até fisicamente. Porque vai ser pesado. Não sustenta. Então, essa transição planetária é sobre isso. É sobre a gente alcançar a frequência que o planeta vai entrar. E entrar nessa frequência junto. E essa frequência, Lu, isso, gente, é super importante. Essa frequência parte dos teus pensamentos. Uhum. Você precisa trabalhar os seus pensamentos. É sempre o teu locus interno. Perceba, quando as coisas não estão bem, você está com os pensamentos também nada bem. E aí começa a vir umas dores de barriga, estou sentindo minhas costas, tudo Somatiza. se conversa. Então é importante que comece seu dia dizendo que o dia vai ser bom, sim. Comece seu dia pensando em coisas positivas. Traga esses pensamentos, essa vibração, essa alta frequência para o teu dia a dia, para o que você faz.
E o universo em ressonância vai te trazer coisas positivas, coisas felizes. Eu gosto de estar aqui com vocês hoje. Me deixa feliz estar aqui com vocês hoje. E vai me trazer mais momentos maravilhosos assim. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu gosto disso. E isso é muito interessante. Muito, né? Isso. Muito. O que a Fran comentou, eu gosto sempre da gente entender o que a gente influencia na nossa vida, né? E a gente influencia, pasmem, 1% das coisas. Todo o resto, gente, a gente não consegue controlar. Então, o que eu posso influenciar? O meu pensamento, eu posso estar atenta ao meu comportamento, aquilo que eu acabo trazendo para mim de vibração. Eu posso controlar o ambiente em que eu frequento, né? As pessoas que estão à minha volta. Por isso que a gente fala, ano 9 é ano para você revisar tudo isso, o teu entorno. E você sabe que a espiritualidade me falou isso lá no hospital e eu duvidei um pouquinho. Eles falaram assim que em breve as pessoas elas não vão conseguir conviver se elas tiverem frequências muito diferentes. E gente, eu não sei vocês, mas na minha vida surgiu tanta gente maravilhosa de uma frequência boa. Sim. E, ao mesmo tempo, naturalmente, algumas pessoas acabam se afastando. E não teve uma briga ou algo muito sério. Então, eu tenho sentido que realmente isso está acontecendo, sabe? Sim. Essa divisão de frequência mesmo. Os nossos pensamentos, eles liberam uma frequência energética. O nosso coração libera uma frequência magnética. Então, aqui conectado, forma uma frequência eletromagnética. Isso faz atrair coisas pra gente. Porque, gente, nós somos co-criadores aqui. Nós temos a centelha divina conosco. Então, assim, para que a gente possa escutar o divino que existe, precisamos limpar esse canal. Porque eles estão comunicando com a gente todo dia, toda hora. Mas nosso canal tá todo obstruído. Todo obstruído. Pensa num coração, as artérias, né? E você come gordura todo dia. Vai estar difícil. É um pouco disso. Você assiste aquela televisão, aquelas notícias, você pensa isso, você vibra isso, né? Falando de uma forma bem lúdica. Mas é isso que gente, acontece. Frequência é música, frequência é o que você assiste na televisão, frequência é os lugares que vocês estão, frequência é comida. Né? É o conteúdo que você consome. É tudo, né? A gente se alimenta não só pela boca, mas pelos olhos, pelos ouvidos. Então, a gente tem que ter esse cuidado geral mesmo. Hoje eu tenho uma playlist que eu escuto, eu não vejo TV aberta. Filme violento, esses dias eu teimei, meninas, em assistir um seriado que tinha umas violências lá, né? Mas eu gostava muito dele. Falei, ai não, espiritualidade, me perdoe, mas eu quero assistir esse seriado. Ai, tive um monte de pesadelo, porque não adianta, a gente vai entrar naquela frequência, não tem como não, né? Sim. E essa transição planetária, o que ela acabou fazendo e está fazendo ainda, ela está acordando pessoas que fizeram os seus contratos dizendo, nessa missão, eu quero estar ali, eu quero participar para eu, como alma, ascensionar junto com Gaia, que é a consciência da Terra, e está despertando as pessoas de várias formas. Mas, gente, não é para todo mundo, da noite para o dia, nossa, eu tenho que fazer algo nessa linha espiritual? Eu tenho que me tornar um terapeuta? Não necessariamente. Porque, às vezes, a tua trajetória, a tua missão é tão linda da forma como você está fazendo. Só que, acredite, se você estiver sendo só você, aonde você está, você já está cumprindo muitas vezes a sua missão. Porque é só ser, é uma questão de ser. Não é ter, não é saber, é simplesmente ser. E a partir do momento que você é e você está condizente com a tua alma, com o teu propósito aqui, tudo flui. A sincronicidade aparece, as conexões aparecem, as coisas vão surgindo. E eu trouxe isso, Lu, porque, assim, falando um pouco, você me perguntou do meu trabalho, né? E o meu trabalho, eu lembro quando eu fui na Iluminar, eu disse assim, Luciana, eu vim aqui porque meus mentores me pediram para eu vir aqui. Mas eu não sei o que eu vou fazer aqui. Né? E não foi só você, viu, Fran? Outras pessoas também. A maioria dos nossos terapeutas falaram assim, olha, temos uma missão. Daqui a pouco a gente já descobriu essa missão, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar pra vocês. Vai falar sobre isso. Mas eu tive meu ano sabático e descobri que, na realidade, tinha algo
no espiritual, que para mim era importante. Deixa eu só trazer um ponto aqui, gente. Na Kabbalah, a gente fala muito sobre abrir as portas para o milagre, né, para o divino, que é quando a gente tem algo que realmente é uma coisa que a gente gosta muito. A gente sempre tem, todo mundo tem seu sonho, né, seja ele um sonho ligado mais material, seja ele mais sentimental e por aí vai. Então, ele traz muito forte a importância da oração. Sim. A importância de você ter, sabe aquela certeza? Sabe quando você está falando alguma coisa, a pessoa fala assim, nossa, não é isso que ela está falando, mas você tem a certeza com você. Intuição, né? É A gente isso, ouvir nossa é intuição. essa certeza, exato, é essa certeza. O teu corpo, né, você se mover, você fazer e tal. Estar em movimento, né? Exato, e a espiritualidade. Então, me veio muito forte e essa minha mediunidade foi ficando mais aguçada, fui fazendo algumas viagens astral, fui compreendendo os meus irmãos estelares e fui aprendendo com eles ferramentas que nos dias de hoje são importantíssimas para que a gente possa melhor se conectar com o divino que existe em nós. Então, tudo que a gente fala é para que você esteja mais desperto. E para que você não desperte e volte a dormir. Não pode voltar a dormir. Tem que continuar desperto nessa tua missão. E aí, então, eu aprendi, nessas minhas viagens astrais, eu aprendi uma ferramenta muito linda, que eles me ensinaram, que é o mapa da consciência estelar, voltada para a visão já da 5ª dimensão. Então, é um grande mergulho de alma, onde a gente faz uma leitura. Eu falo a gente porque eles me ajudam em todo o processo. Pessoal, eu sou só um canal aqui. Mas, assim, só um canal. Então, eles me passam toda a leitura da alma. A gente fala muito sobre dom, sobre talento, algo que você trouxe, que você é incrível, já trabalhou isso em muitas outras encarnações. A gente passa um pouquinho sobre vidas passadas, muito do que está trazendo para te ajudar nesse momento. Fala sobre sua personalidade, um pouco de como você trabalha aqui no mundo, se relaciona com as pessoas. A gente foca na missão. Exatamente a tua missão nessa tua encarnação aqui agora. E olha que lindo. No cascateamento para o estelar vem quais são os mestres que estão te ajudando a atingir essa missão. Porque, gente, quando nós nascemos, até agora, eu com 42 anos, eu já tive tantos mestres, tantos mentores, porque eles vão mudando a depender dos nossos desafios. Então, você não vai nascer com um mentor e vai ter esse mentor sempre. Eles vão mudando, porque a gente vai mudando, a gente vai tendo outros desafios. Mas tem uma egrégora, e a egrégora não muda. Esse negócio de egrégora é muito interessante, que a gente vai entrar agora no nosso projeto novo, tá? O que acontece? A gente fala de ser estelar, né? Isso assusta um pouquinho. Acho que a gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso, né? Eu achei explicar incrível. um pouco sobre até pra isso, gente né? contar um pouco dessas viagens astrais, o que a gente vem enxergando por acho aí. que a gente já enxergou o próximo tema. Mas, Tá. enfim, gente. A Fran chegou lá, né? Porque esses seres, né? Essa egrégora falou pra ela que a gente tinha uma missão. E junto com ela, veio uma informação para mim. Eu fui pro Peru, né? Eu, mais 2 terapeutas nossas. E eles falaram que quando a gente voltasse, a gente ia ter um projeto muito grande, algo muito maior do que a gente já trabalha lá na Iluminar, né? E sempre vimos, né, as 7 terapeutas trabalhando juntas, nos 7 raios. 7 raios as cósmicos cores dos 7 raios, da grande que fraternidade é a cor, branca. né, da nossa logo, inclusive. E nisso a gente pensou assim. Pensou não, né? Já estava tudo pronto. A gente não pensou nada, gente. A espiritualidade mandou tudo prontinho pra gente, né? Desenhadinho. Que a gente precisava sair de Curitiba, começar aqui em Curitiba, né? E sair pelas cidades fazendo imersões. Então, como que funciona? Lá na Iluminar, as pessoas passam por mim, né? Eu faço essa anamnese, que realmente é ver tudo da vida da pessoa, e encaminho para as terapias, né, importantes para ela ali, que a espiritualidade me mostra. E a gente percebeu que com essa transição planetária, com esse 5D aí, a gente precisa fazer isso de uma forma rápida, né? E de uma forma alcançando muitas pessoas. Então, gente, daí nasceu a imersão Iluminar, né? Que é a jornada da alma, que a gente vai fazer um trabalho terapêutico intenso, né? Começa ali com esse meu mapa, depois vai para o mapa da Fran também, e passa por várias terapeutas
Porque a ideia, né, gente, é a pessoa entrar e sair iluminada, e sair limpa. Ter tratar consciência Exato. e despertar ao mesmo tempo, né? Exatamente. E é importante, né, Lu, destacar que, Despertar e assim, consciência. gente, isso tudo é novo. A gente não está trazendo um pool de terapias, de coisas que já foram praticadas, não. A imersão iluminar, ela foi inteira canalizada. Então, nós, até as próprias terapeutas, a gente tá, e isso é uma brincadeira que a gente faz, a gente tá num discado, numa internet discada, e a gente vai passar para um Wi-Fi 5G, literalmente, né, gente? super 5G. enlouquecedor. Então, eu queria passar muito isso para vocês, porque, assim, todas as terapeutas estão passando por esse trabalho, Todas. né, de imersão, cada uma na sua egrégora, entendendo como vai ser útil para esse trabalho de imersão. A gente vai sair com isso, Brasil afora. Vamos sair fora do Brasil também com esse projeto, Sim. porque ele é um projeto realmente imersivo para que a pessoa consiga vir e, independente do tratamento, independente do que seja feito, a espiritualidade vai guiar. E vai guiar para que essa pessoa saia autocurada, saia com autodesenvolvimento, E saia autoconhecimento, né? Que é muito importante. Ela vai se entendendo conhecer. o porquê que muitas vezes repete algumas coisas, o porquê que às vezes dá a sensação que está vivendo um looping na vida. Então, assim, tudo isso são coisas que são mostradas dentro desse processo do Imersão Iluminar. É um processo muito profundo, muito bonito, né? Ele vai durar ali uma média de 8 horas. Vai passar por a maioria das terapeutas, né? Que a gente tem ali no projeto. Então, assim, pessoal, é algo que todos nós canalizamos, algo Sim. que vem muito do coração. Isso que você falou também, Fran, é muito legal, porque quando a espiritualidade me mostrou, eles falaram assim, eles usaram um termo que é: não vamos trabalhar com móveis antigos, somente com móveis novos. E eu não entendi, né, o que eles quiseram dizer com isso. E todas as terapias usadas ali não são terapias de cursos que existem, né? São Exato. todas canalizadas mesmo por seres superiores, né? Pra gente realmente conseguir se conectar com cada Isso. pessoa que tiver ali. Então, a gente vai começar em Curitiba, no dia 22 de julho, né? De julho, final de julho. E depois vamos para São Paulo. Isso. Depois vamos para Florianópolis. Florianópolis. E daí a gente vai ajeitando essa agenda, Sim. né? Para que todo mundo possa participar. E vai ser um acolhimento, assim, vai ser um Isso. abraço de mãe, de vó. Então, vai ter vários presentinhos, vai ter vários momentos. Vai ter momento que a gente vai chorar, vai ter momento que a gente vai dançar e vai Sim. sorrir, vai ter momento que a gente vai jogar tudo para fora. Vai ser lindo, gente. Vai ser lindo. E é um momento que, dado esse acelerar da espiritualidade, até por conta da transição planetária, ele é um momento muito em conjunto, gente. Então, assim, o despertar, ele é individual. Mas nós, como coletivo, a gente tem que se apoiar. Exatamente. Porque quanto mais pessoas estiverem despertas e curadas, melhor e mais rápido vai ser essa passagem. Porque, assim, a nova Terra, gente, é belíssima, é lindíssima. E, assim, Eu já vi. acho que vale um outro podcast pra Vai. gente falar sobre isso. Vamos. Porque e as pessoas que estão escutando, eu tenho plena convicção que muitas delas têm esse grau de mediunidade. Muitas delas, às vezes, já fizeram, Vai se conectar, já fizeram alguma viagem astral. Às vezes não sabem que se chama viagem astral, mas já viram. Eu, por exemplo, já me vi. Eu já vi Então, também. assim, eu acho que tem coisas lindíssimas que dá pra gente contar de como que é lá. Mas, assim, pessoal, eu acho que o importante sabe quando você não sabe por onde começar? Começa pela imersão iluminar. Aqui é o teu começo. Aqui é o teu começo você vai do sentir despertar. o chamado também, Exatamente. né? É algo que você já vai saber. Então, é muito, muito mais profundo, né? Eu Exato. acho que é válido, Lu, a gente explicar e trazer um pouquinho espiritualidade e religião, né? Para quem está em casa, para as Importantíssimo. pessoas Perfeito. entenderem um pouquinho também, porque são coisas diferentes, né? São. Eu, por exemplo, sou cristã, mas eu acho que a espiritualidade, ela vai além, né? Ela não tá... Religião e espiritualidade são duas coisas Exatamente. diferentes. Eu uso
princípios cristãos, uso coisas né, no meu atendimento, com a numerologia, eu entendo os números também dentro da Bíblia, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer esse conceito até para quem está em casa, né? Que isso independe de uma religião. Sim, algo não, assim. a gente não trabalha com nenhum tipo de ritual, né, religioso. Realmente, nosso foco é despertar as pessoas espiritualmente, e não religiosamente. Não que isso não seja importante para algumas pessoas, né? É importante, mas é realmente separar, tá? Que realmente a espiritualidade não é religiosidade. E o nosso trabalho como terapeuta lá, ele não é religioso, né? Ele realmente é muito mais amplo que isso. Eu acho Essa que é conexão, né, com a espiritualidade, o que eu entendo é a nossa serenidade, né? Como a gente se conecta. E existem diversas formas, para cada um é de um jeito, mas como que a gente mantém a nossa mente conectada à energia elevada, né, a energia que vem do alto, e, obviamente, também como que a gente é coerente no nosso dia, né, na nossa vida, na prática. Sim. Porque não adianta, né, a gente pensar uma coisa, mas na prática a gente agir de uma forma completamente diferente. Então, eu acho que assim, existe algo maior, certo? Sim, algo maior. Do que o que nós estamos vivendo aqui. Sim. Existe, e todo mundo já sentiu a sua intuição. Sim. A sua intuição é a sua conexão com você, quem sabe. Você vai ter ser o seu eu superior, Deus, Criador, fonte divina. Jesus. Pode dar o nome que quiser, você dá o nome que quiser. É essa fonte, é esse canal, é essa sabedoria, é esse divino que está em você, que ao despertar te faz uma pessoa melhor. Sim, tem muita gente espiritualizada dentro da igreja, dentro do culto, dentro de um centro espírita, enfim, isso independe, né? Perfeito. E você sabe que tem uma coisa que eu acho incrível, assim, porque às vezes a gente tem a sensação que é algo muito distante. Não é. E eles estão aqui presentes e mas é tão presente que assim como nós estamos aqui. Porque assim, não tem nada tão distante. Nós já vivemos e todo mundo vive por isso. Todo mundo, em algum momento, em alguma situação da vida, se viu ou um pouco mais protegido, ou com uma intuição mais aguçada, ou foi um projeto que deu certo e a pessoa falou assim, gente, só por Deus mesmo. Algumas coisas assim. Sempre tem uma não conexão, é todo mundo, né? às vezes, fala algumas coisas assim. Então, essa é a conexão. Você sabe o que eu ouvi uma vez da espiritualidade, que eu achei o máximo? Eles falaram que, na verdade, a gente complica muitas coisas aqui. Que se fosse escrever um livro sobre espiritualidade verdadeira, não dava 6 páginas. Acredito. Então, é tudo muito... Parece complexo, mas, na verdade, é tudo muito simples, né? E a gente vai fechar, infelizmente, a gente vai fechar. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui horas e horas e horas. Ô, Lu, mas horas, as né? pessoas podem colocar algumas perguntas pra gente, interagir no podcast, pode compartilhar. E assim, coloquem pra gente algum tema que vocês queiram também dentro da Iluminar. Tem tantas outras terapeutas incríveis que podem vir aqui falar de algumas outras práticas. Esse é só o primeiro. Então, gente, esse é só então o ajuda a primeiro. gente a criar esse podcast, né, Isso Lu? mesmo. É uma cocriação mesmo, né? Então, muito obrigado, tá? Por vocês, né, dedicarem esse tempo para assistirem a gente. Tem qualquer dúvida também, escreve aqui embaixo. Segue a gente, né? Porque a gente tá bem conectado. Agora a gente vai estar bem conectado na internet. Vocês vão ver. A gente vai ter podcast no Spotify. A gente vai ter página no YouTube. A gente já tem nosso Insta. Mas as coisas virtualmente vão crescer bastante também. Vai começar a aparecer pra você. Vai. A sua timeline vai começar a aparecer pra você. Gente, um beijo no coração de vocês. E a gente se encontra muito em breve, né? Com outros temas também. Com Tá bom? certeza. Gratidão. Obrigada.